Autoconfiança. Como é que você define esse sentimento internamente? Você já entrou numa fase onde as coisas não vão bem e aí você acaba caindo dentro de um ciclo de autocobrança e tudo isso acaba jogando a tua autoconfiança lá embaixo? Se você já passou por alguma situação desse tipo, fica se autocobrando, fica às vezes se invalidando, às vezes fica, sabe, com aquela dificuldade de reconhecer a tua autoconfiança, fica aí, porque esse vídeo aqui especificamente eu trouxe para você os 4 conceitos fundamentais para você ter uma vida com muito mais autoconfiança. Esses 4 conceitos, confesso que me ajudaram demais quando eu comecei a buscar dentro de mim aonde que estava a minha autoconfiança para eu conseguir dar um próximo passo na minha profissão, para eu conseguir fazer as coisas acontecerem na minha vida. Então vamos lá para o nosso primeiro conceito fundamental. Eu acabei trazendo algumas frases das quais eu separei e eu acredito que vão poder contribuir muito com você. Então se você quiser anotar, anote, porque vai ser muito importante. Às vezes, quando você perceber que você tá ali meio que querendo se auto-sabotar, querendo deixar sua autoconfiança lá embaixo de novo, você vai parar e vai ler essas frases, porque eu tenho certeza que elas vão poder contribuir muito com você. Então vamos para a primeira frase que vai poder contribuir com a sua autoconfiança. Essa frase é de Bert Hellinger e ela diz o seguinte: quem recuar diante da realidade como ela é, por ter o desejo interno de que fosse diferente, enfraquece. O que o Bert Hellinger quer dizer nessa frase? Ele fala muito sobre a gente ter a nossa força. O que é ter a força? A força dos nossos antepassados, a força da nossa vida para seguirmos adiante. E todas as vezes que passamos por alguma situação, muitas vezes a gente olha e fala assim: nossa, eu não queria que fosse daquele jeito. Ai, eu não suporto lembrar que foi daquela forma. Quando a gente entra nessa luta interna, é como se a gente não aceitasse a realidade como ela é. É como se a gente quisesse voltar a todo momento naquele ponto e ficar ali paralisado, sabe? Pensando a todo momento: ai, se acontecer isso de novo, eu quero muito fazer dessa forma. E às vezes esse negócio não acontece. E todas as vezes que a gente lembra de alguma coisa que nos fez mal, provavelmente é porque nós não estamos aceitando aquilo como realidade. Aquilo acaba fazendo o quê? Criando um bloqueio, criando um trauma, criando ali um bloqueio energético no nosso fluxo de vida, aonde a gente acaba fazendo o quê? Enfraquecendo. Então você pode ver que todas as pessoas, quando lidam de frente com as suas maiores dores, elas se fortalecem. Então é muito importante a gente começar a observar qual é a realidade que eu estou vivendo hoje e que aconteceu no passado e que eu não estou aceitando. É importante você fazer essa autobusca, sabe? Você se conhecer internamente. Porque querendo ou não, eu sei que é muito clichê, mas as respostas sempre vão estar dentro de você, dentro das tuas próprias memórias, dentro da tua própria história. Então começa a observar qual é a realidade que você está vivendo hoje e que, de repente, você está contrariado com aquilo que foi do passado. Será que isso não está te bloqueando? Será que isso daí não está te enfraquecendo? Será que isso daí não está jogando a sua autoconfiança lá embaixo? Então pare e pensa, vou trazer um exemplo aqui para você. Observa só, imagina aconteceu alguma coisa lá no passado onde você se sentiu super confiante, aí aconteceu algo onde deu tudo errado, não foi da forma como você queria, e aquilo jogou a sua autoconfiança lá embaixo. E aí todos os dias você pensa assim: nossa, eu gostaria de fazer de novo, mas ai, aquela vez, ai, mas aquela vez, ai, mas aquela vez. Então é como se a nossa mente jogasse a gente a todo momento naquele lugar. É como se minasse a nossa força, é como se minasse a nossa energia. Então olha para aquilo, né, que aconteceu. Olha e fala: sim, foi isso que aconteceu. Essa é a realidade. Mesmo eu não tendo gostado, essa é a realidade que aconteceu na minha vida. Quando você faz isso, você começa a perceber que a sua autoconfiança, ela começa a voltar. Porque aí você entende que de repente sim, você errou, ou que de repente sim, o outro errou, ou que de repente sim, vocês poderiam ter feito coisas diferentes, entendeu? Então começa a observar. Será que esse passado ele está te fortalecendo ou ele está te enfraquecendo?
Segunda frase do Bert Hellinger, essa frase eu gosto demais, me ajudou muito, muito mesmo a entender um processo e principalmente sair de um lugar de não querer assumir responsabilidades. Isso é forte. Dos nossos pais temos tudo, o que somos e o que nos falta. Quando o Bert Hellinger trouxe essa frase pra gente, dentro do livro dele, é interessante que você começa a pensar, peraí, eu sou tudo dos meus pais e eu sou também o que me falta? Como assim? Às vezes a gente não consegue perceber que internamente nós estamos posicionados com a nossa criança interior muito ferida, porque o nosso primeiro contato no mundo são com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe, porque a nossa mãe é o portal de nos trazermos para a vida, certo? E aí chega num ponto onde de repente aconteceu algo lá no passado e que a gente ficou exigindo. Eu falo a gente como filhos, né? A gente olha para os pais e fica assim, nossa, mas meus pais deveriam ter feito assim, deveriam ter feito assado. E sendo que quando a gente entra nessa forma, né, nesse pensamento, o que acontece na nossa vida? Isso drena, isso mina e nos enfraquece na nossa própria autoconfiança. Por que isso vai acontecer? Porque a gente não aceita os nossos pais como eles são. Quando a gente entende, fala, nossa, meus pais já me deram a vida, o que mais que eu quero? A minha mãe ou meu pai poderia ter escolhido ter abortado. Ah, eles tentaram, mas não conseguiram. Ok, mas a vida disse sim. E agora? O que nós vamos fazer a partir de agora? Então, assim, tudo que me compõe como pessoa, todo o meu DNA, toda a minha genética, todas as minhas memórias biológicas, minhas memórias internas são compostas a partir do meu pai e da minha mãe, assim como as suas são compostas a partir do teu pai e da sua mãe. Então você começa a observar, tá? Eles já me deram tudo. E o que me falta? O que me falta? Ah, eles não me deram, tá? Eles não te deram? Então, ok. Como que você busca isso? Então, o que nos falta é o que vai realmente nos impulsionar para fazermos algo de bom, para a gente conquistar, para a gente conseguir criar coisas novas na nossa vida. Então é isso. Começa a observar internamente qual é esse ponto aonde de repente você parou ali aonde faltou e que você não está conseguindo reconhecer que foi daquela forma e que seus pais já fizeram o que tinha que ser feito. Agora é com você, já adulta. Eu falo com adultos, né? Então eu gosto muito de trazer, tipo, essa questão do o que nós vamos fazer hoje como adultos para fazer diferente. Nós vamos ficar ali posicionados, ainda exigindo dos nossos pais como crianças mimadas. Ai, você não fez isso para mim, não fez isso. Tá ok, vocês não fizeram, beleza, agora eu vou buscar fazer por mim. Eu vou me dar esse direito de fazer por mim. Quando você faz esse movimento, você está buscando para o mais, você está tendo confiança de quem você é. Você está olhando e falando, não, eu reconheço, se não deu certo ali, eu vou dar um jeito de fazer esse negócio dar certo. Então a autoconfiança, ela vem automaticamente, porque você reconhece que os seus pais fizeram o que era essencial e pronto, não precisava fazer mais nada. Agora é com a gente, nós adultas. Então vamos agora para o nosso terceiro conceito que eu adoro. Peraí, deixa eu abrir aqui. Esse conceito eu acho bem bacana porque ele vem de Epicteto. Eu gosto demais da filosofia estoica porque a gente sai daquele lugar de dependência, sabe? Dependência do outro, dependência de tudo. Então observa essa frase. Não acredite que as coisas deveriam acontecer do jeito que você deseja, mas deseje que as coisas aconteçam apenas do jeito que devem acontecer e você terá um fluxo de vida tranquilo. Epicteto, quando traz essa frase para a gente pode começar a perceber que a gente não precisa ficar no controle. É engraçado que às vezes a gente não percebe, mas quando a gente fica muito nesse controle sobre as situações, controle sobre as pessoas, a gente realmente entra em choque internamente com a nossa autoconfiança. De que forma? Porque às vezes você quer que a coisa saia de uma forma e aquilo não sai. Porque é um fator externo, não depende de você. Às vezes você diz uma coisa e a pessoa interpretou outra. Isso é um fator externo, tá dentro da outra pessoa, isso não depende de você.
entendeu? E aí, se você cai nesse lugar, o que vai acontecer internamente? A sua autoconfiança vai lá para baixo. Porque você quer dominar. Você tá querendo ficar ali. Não, mas eu tenho que explicar, ela tem que me ouvir, ela tem que me entender. Não, ela não tem que te entender. O que vai acontecer com isso? Você não tem controle sobre a outra pessoa. E aí, quando a gente cai nesse ciclo, né, de reconhecimento de que eu não consigo controlar os fatores externos, eu reconheço sim que o que aconteceu foi daquela forma, a gente sai desse controle, sabe? A gente acaba se abrindo literalmente para o novo. Quando fala assim, você deseja que as coisas aconteçam da forma como devem acontecer, é muito mais tranquilo. Porque a gente entende que não depende de nós. O que pode depender da gente? A nossa forma de olhar para a vida, a nossa forma de viver a nossa própria vida. Então observa a partir de hoje. O que realmente você pode estar olhando na sua vida e que você só precisa entender que sim, foi isso que aconteceu, que sim, as coisas podem fluir da melhor forma possível e que as coisas acontecem da forma como deveria ser. Sair desse controle das pessoas, sair desse controle das situações. Isso vai tornar a sua vida muito mais leve. Isso vai te trazer muito mais autoconfiança, porque você não vai ficar preocupado. Você não vai preocupar com tipo, não fez do jeito que eu queria, não fez do outro do jeito que eu queria, enfim. As coisas são como elas realmente são. E agora, o quarto conceito da maior filósofa. Brincadeira. Na verdade, fui eu que escrevi essa frase, mas assim, é uma frase que me trouxe muito aprendizado e que eu quero muito compartilhar com você. A frase é a seguinte: desista dessa ideia de sucesso e de fracasso para você fazer as coisas que devem ser feitas. Essa frase, ela sempre me movimenta bastante. Por que eu trouxe isso para você? Porque quando a gente fala sobre fazer algo, a gente tem esse impulso do fazer, às vezes de executar, de fazer o negócio acontecer. Só que se a gente fica muito com a ideia no sucesso, é natural de nós seres humanos criarmos expectativas em cima de alguma coisa. Só que é interessante que ao mesmo tempo que a gente cria uma expectativa, a gente também cria o quê? Um domínio. A gente quer controlar a situação. Porque às vezes na hora que você vai e coloca o negócio em prática com ideia no sucesso, às vezes aquilo lá não vai sair da forma como você queria. E aí o que vai acontecer? A sua autoconfiança vai lá para baixo. Porque aí você criou expectativas e vai olhar e falar, meu Deus, não vou fazer mais isso não porque não deu certo. E aí às vezes as pessoas param, né? As pessoas acabam deixando de lado. Então desista dessa ideia de sucesso e também desista dessa ideia de fracasso. Por quê? Dentro do fracasso, as pessoas já nem tentam. Falam, não, já não vai dar certo mesmo. Não, né? Esse negócio já não vai dar certo, então eu nem vou fazer. Isso daí só vai piorar a situação. Quando a gente entra dentro desses dois extremos, digamos assim, a gente não consegue encontrar o caminho do meio. O caminho do meio é aquele caminho onde você faz. Você faz. O sucesso ou o fracasso, ele é uma consequência. Só que é mais interessante que muitas vezes as pessoas, quando acabam fracassando, a maior dificuldade do ser humano é o quê? Reconhecer o próprio erro. E quando você faz algo e assim, tá realmente aberto para aprender, você olha e fala, nossa, realmente eu errei aqui, então eu posso fazer diferente, eu posso mudar aqui, eu posso mudar ali. E isso tudo vai trazendo e resgatando a sua autoconfiança novamente, para que você faça aquilo que é necessário ser feito na sua vida, para que você tenha mais autoconfiança de dar um próximo passo, de seguir adiante na sua profissão, de você tomar a decisão que é importante para a sua vida. Então observa, toda vez que você entrar entre essa cruz e essa espada, entre o sucesso e o fracasso, lembra do caminho do meio, onde você está apenas como aprendiz. Fala, eu vou fazer, eu vou experienciar, eu vou me arriscar em algo novo, eu vou me desafiar em algo novo. E esteja aberta para as coisas novas, porque se você errar, ok. E se você tiver sucesso, melhor ainda. E se você quiser aprender a se autoconhecer cada vez mais, trazer essa cura interior, de entender o seu eu interior, saber aonde que foi que você realmente perdeu ali a tua autoconfiança, que você precisa girar aquela chave para vir esse fluxo de energia de novo na sua vida, entra no método TCI, vou deixar o link disponível aqui embaixo, onde você pode entrar ainda hoje e fazer as aulas a partir do momento que estiver lá dentro.
Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui, compartilha com seus amigos e comenta também se acaso você gostou desse vídeo, que eu vou adorar ver a sua mensagem ali também. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.